Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora meditar em Apocalipse capítulo 7. Esse capítulo descreve dois grupos de pessoas que prevalecerão em meio à grande tribulação. Ele vai falar do grupo dos 140 mil selados e de um outro grupo que nós vamos ler já já. Então vamos ler o versículo 1. Depois disso vi nos quatro cantos do mundo quatro anjos em pé. Eles estavam segurando os quatro ventos da terra a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então, o que acontece? Este capítulo 7 é a mesma cena do capítulo 6, dos que morreram pela fé na grande tribulação, só que com uma outra visão. O capítulo 6 ele fala dos quatro cavalos, né? O branco, o vermelho, o amarelo, que é verde, né? Preto, e aqui fala dos quatro ventos. Então, a destruição vai desabar sobre o mundo, isso nós vamos ver no capítulo 8. Mas vamos continuar lendo. Versículo 2 diz: Então vi outro anjo que subia do lado leste, que tinha na mão o sinete do Deus vivo, o selo, né? Do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os quatro anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. E ele vai falar no versículo 3: O anjo disse: Não faço estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete, o sinal, a testa dos servos do Deus vivo. Então, o que acontece? Né? Isso aqui é muito forte, porque esses anjos que retêm os ventos, eles têm o poder de danificar a terra. Então, a intensidade dos ventos vai provocar danos na terra, né? Muitos danos. É como a gente já vê nos dias de hoje, né? Nós já vemos tantos danos, queimadas, geadas extremas, né? Tsunamis, furacões, né? Terremotos, enfim. Todas estas manifestações da natureza vem com muito poder de destruição. Agora, o nosso Deus ele faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Né? A destruição ela não pode dar a sua largada aqui no Apocalipse antes dos escolhidos serem salvos. Porque vai acontecer o seguinte, o versículo 4 ele fala: Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Olha só, 144 mil, né, que são judeus escolhidos, serão escolhidos para levar a palavra a todas as nações durante a grande tribulação. Então, eles serão selados. Selo é um símbolo de proteção, né? Propriedade. Então, este grupo de pessoas será protegido pelo selo de Deus em suas testas. Será uma época, essa época aqui é a grande tribulação, mas vai ser uma época que todo mundo terá claramente ou a marca de Deus ou a marca do diabo. Porque o anticristo, ele não poderá tocar nestas pessoas marcadas por Deus, nem os juízos, né, que vão afetar a terra, nada vai atingir os selados. Então a marca significa quem é o Senhor, quem é o dono da alma dessas pessoas. Ele vai falar o seguinte, aqui no capítulo 7, versículo 5. 12 mil de cada tribo de Judá, olha só os escolhidos. 12 de Ruben, de Gade, de Assé, de Naphtali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Isaque, de Zebulon, de José e Benjamim. Então você vê aqui tem um detalhe muito forte, muito profundo. Onde está a tribo de Dan? Né? Dan foi um dos filhos de Jacó. Nós tivemos até uma personalidade bíblica muito conhecida da tribo de Dan, que se chama Sansão. Lembra de Sansão? Sansão é da tribo de Dan. Mas o interessante é que Dan não é contada aqui entre os 144 mil. Será que isso é um erro? Um erro do escritor de não ter colocado Dan aqui
palavra? Não, não é um erro do escritor. É porque há uma grande probabilidade de que o antimessias, o anticristo, venha dessa tribo. É por isso que ela não pode ser contada aqui. Vamos lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 18, quando ele fala Jacó, ele abençoa os seus filhos, né, antes de morrer, e ele profetiza sobre eles. E quando ele profetiza, eu não vejo isso como uma coisa comum nessa profecia. Olha só como está escrito, ó, na hora que Jacó está abençoando seus filhos. Quando chega a hora de Dan, Dan governará sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Né? Quer dizer, Dan, você vai julgar o seu povo. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa. No caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Olha só, que traição, né? Isso é traição. A cobra, ela vem por trás, porque ela é traiçoeira. E ela morde aqui o calcanhar do cavalo para que o cavaleiro caia. Né? Então, muito estranho, né? Quando Jacó profetiza sobre Dan. O Senhor, meu Deus, espero que me salve. Quer dizer, quando chega nesse ponto, Jacó, ele suspira desejando a salvação dele. Então, todo esse aspecto aqui enigmático de algo ruim, de algo mal, que virá sobre a tribo de Dan. Por essa razão, Dan não entra, né, na contagem dos 144 mil selados. Isso é só um detalhe, mas vamos continuar o Apocalipse, versículo 9. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as tribos, todas as nações, tribos, raças, línguas. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. Então, o que acontece aqui? Né? De repente, muda-se o cenário. O que Jacó está vendo? Ele está vendo os salvos nos céus da grande tribulação. Quer dizer, o primeiro grupo, os 144 mil selados, eram de judeus. O segundo é formado por povos de todo o mundo. Fruto da pregação dos 144 mil na terra, né? E também o legado de fé deixado pela igreja arrebatada. Quer dizer, são as pessoas que foram martirizadas na grande tribulação, mas foram salvas, conseguiram a salvação. Muito forte, né? Essa passagem. Aí ele vai perguntar, né, no versículo 3, um dos líderes me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde foi que vieram? Né? Quem são esses? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram, são os salvos à grande tribulação. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Quer dizer, passaram pelo martírio, né, por causa da sua fé em Jesus. Então, entre eles estão muitos que conheciam o evangelho, mas nunca levaram a sério, né? Ficaram, não foram arrebatados. Também familiares dos arrebatados que tinham conhecimento da verdade. Eu também acredito que são membros, né, da igreja que eram mornos na fé, aquelas pessoas mornas. Então essa grande multidão não é selada vai pagar com a sua própria vida na grande tribulação. Esse é o segundo grupo. E ele vai falar no versículo 15. É por isso que estas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Então, esta grande multidão, você vê, né? Elas sofreram fome na grande tribulação, ó, sede, falta de abrigo, tudo porque rejeitaram a marca da besta, né? Elas não podiam mais comprar nem vender. Sofreram calor abrasador, provavelmente provocado pelas bombas nucleares que serão acionadas na grande tribulação.
além de torturas de morte, né? Porque eles foram odiados e perseguidos pelas autoridades do anticristo. E o versículo 17 diz: Pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Então, João aqui está listando, né, é uma lista afirmando afirmações positivas. O cordeiro as apacentará. Olha só, né? Pastor dessas pessoas vai ser o cordeiro. O cordeiro vai guiá-las às fontes das águas da vida. O cordeiro vai enxugar os olhos, né? Vai enxugar as lágrimas dos olhos dessas pessoas, porque o sofrimento foi grande. Então, agora elas estão gozando a felicidade na mais perfeita, né? Plena. O cordeiro agora é o pastor delas. O cordeiro traz de volta essas pessoas para Deus e para o paraíso. Enfim. Então, essa é a visão do capítulo 7. Dois grupos, os 144 mil selados e aquele povo que foi salvo em meio à grande tribulação. Agora, a terra, agora os anjos lá no início estão segurando as catástrofes, os ventos, agora eles vão soltar. No próximo vídeo nós vamos meditar sobre isso, certo? Deus abençoe a todos. Vamos para o capítulo 8.